Você vai acompanhar agora detalhes de um acidente onde um ônibus caiu em cima de um mecânico que fazia a manutenção do veículo. Isso foi em frente a uma empresa de turismo no bairro Granada. O João Ricardo Camilo acompanhou o trabalho de resgate desse trabalhador, que dentre todas as possibilidades ainda saiu com os ferimentos mais leves que poderia ter acontecido diante de uma situação como essa, né, João? Trabalho intenso do Corpo de Bombeiros nesta tarde aqui em Uberlândia, viu, Lu? Por conta da gravidade da situação, pelo menos 3 viaturas estiveram aqui no local, no bairro Granada, em Uberlândia, onde um homem de 44 anos que fazia a manutenção de um ônibus de turismo acabou ficando ferido. Qual que é a situação que os bombeiros encontraram, então, assim que eles chegaram aqui no local? O homem, ele já havia sido retirado debaixo deste ônibus, mas eles relataram que durante a manutenção desse veículo, que estava bem em frente, então, a essa empresa de turismo, esse mecânico utilizava algumas tábuas de madeira para apoiar e dar altura a este ônibus enquanto ele fazia a manutenção de um dos freios ali do veículo, e ele estava bem debaixo deste veículo quando uma das tábuas acabou cedendo e o veículo teria caído sobre ele. Ele foi socorrido, inclusive em estado grave, para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a todo momento ele conversava, ele estava consciente, né, conseguia ali dar detalhes sobre o ocorrido, mas a suspeita é que ele tenha tido fraturas, então, não só na bacia, no fêmur, mas também nas pernas. A gente conversou com a tenente Alexandra Lopes, responsável, então, por este atendimento realizado, esse resgate feito aqui no bairro Granada, e ela dá mais detalhes sobre a ocorrência. Vamos acompanhar. Nós fomos acionados via 193, segundo informações a princípio do COBOM, a vítima estaria presa debaixo do ônibus, né? Mas quando chegamos aqui no local, testemunhas já haviam elevado o ônibus, ele estava solto, né, debaixo do ônibus, mas sentia muitas dores porque o ônibus caiu em cima dos membros e do quadril, né, então ele queixava muito. Aí acionamos, a minha equipe chegou primeiro, né, do CBU, imediatamente a UR também chegou. Imobilizamos ele debaixo do veículo mesmo e o retiramos em prancha. Segundo informações, ele estava fazendo uma manutenção no freio do ônibus. Até por esse motivo, o freio não estava acionado, né, o freio de mão, para que possibilitasse mexer na roda e isso pode ter causado o deslocamento do ônibus em cima dele. Ainda nessa conversa com a tenente, ela explicou que o cenário já era de risco, já que o veículo estava apoiado, então, em tábuas. Isso não seria o adequado para fazer esse tipo de manutenção, o que acabou colocando em risco ali esse trabalhador que, por conta desse acidente, ficou ferido. A Polícia Militar também esteve no local, acompanhou todo esse trabalho de resgate. Nós, durante a tarde, tentamos contato por diversas vezes com a empresa responsável não só pelo ônibus, mas a empresa também de turismo, mas ainda a empresa não ofereceu nenhuma nota sobre isso, não deu um posicionamento, não conseguiu atender a gente. Claro que a gente continua tentando esse contato, o espaço já fica aberto também para a empresa dar detalhes, então, sobre essa ocorrida envolvendo um mecânico agora na tarde desta quinta-feira aqui em Uberlândia. Mas a situação ali poderia ter ficado um pouco mais grave, viu, Luciana? Ao olhar essas imagens que a gente acompanha, então, imagens de Manuel Neto na tarde desta quinta-feira, enquanto a gente acompanhava o resgate desse trabalhador de 44 anos, o que chama a atenção justamente é esse material que foi utilizado para dar altura a um ônibus, que é um veículo pesado, é um ônibus de turismo, então é um veículo pesado, e o que estava dando altura a esse ônibus para que a manutenção fosse feita na parte de baixo era justamente pedaços de madeira, não só tábuas, mas também pedaços, aqueles utilizados inclusive para ajudar o veículo a frear, né? Quando o veículo está estacionado, eles colocam aquele apoio nas rodas, né, para ajudar que esse veículo não mexa. Então eram esses materiais que estavam sendo utilizados então para dar altura a esse ônibus, para que a manutenção fosse feita na parte de baixo, bem na traseira do veículo, como a gente acompanhou, e foi bem neste local que o ônibus acabou caindo, então, sobre esse trabalhador, que agora, claro, a gente torce pela recuperação rápida dele, e qualquer novidade sobre esse caso, qualquer atualização, seja a nota, o posicionamento da empresa, ou até mesmo a atualização do estado de saúde dele, já que ele foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia com essas suspeitas de fratura na bacia e também nas pernas, a gente compartilha aqui no nosso Cidade Alerta. Lu? Vamos, ao longo da nossa programação, acompanhar tudo isso. Muito obrigada, João.